Se você precisa se esforçar para ser respeitado, então já tá errado. Respeito não é uma coisa que você pede, respeito não é uma coisa que você força para ter, respeito é uma coisa que é conquistado. E existe um personagem que consegue conquistar esse respeito, ou melhor, até mesmo impor esse respeito sem parecer arrogante, sem ser agressivo. E esse personagem é o Harvey Specter. E por mais que ele seja um personagem, ele ainda tem muita coisa que pode ensinar pra gente, principalmente a você. Então, se você tá buscando formas de ser respeitado, fazer com que as pessoas te admirem, fazer com que as pessoas te escutem, que elas valorizem quem você é e a sua opinião, sem você precisar fingir ser um personagem, sem você precisar ser agressivo, ser arrogante, ou sem você precisar deixar de ser você mesmo, esse vídeo é pra você, porque essas lições que o Harvey ensina é uma coisa que eu levei pra minha vida, que funcionou perfeitamente pra mim e já funcionou pra milhares de pessoas. A primeira coisa é que o Harvey, ele não tenta impressionar, ele simplesmente age. Quando você tenta agir buscando impressionar outras pessoas, você vai fazer uma coisa que é deixar de ser você mesmo, você vai perder a sua autenticidade, você vai tentar se adequar a outra pessoa. E isso é um erro brutal que mata o respeito. Porque para você respeitar alguém, você tem que respeitar uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que é autêntica. Ninguém vai respeitar um personagem. A partir do momento em que você tenta agradar, que você tenta impressionar, as pessoas vão perceber que você está se esforçando. Você automaticamente está se colocando abaixo delas. Quando o assunto é comunicação, seja entre amigos, seja um relacionamento, seja em trabalho, sempre vai existir uma hierarquia. Sim, isso daí é muito cruel, mas é como o nosso mundo funciona. Sempre existe o líder e sempre existe o liderado. E não existe um certo ou errado, um melhor e um pior. Tudo depende do que você quer. Mas a questão é o seguinte, a partir do momento em que você abaixa o seu valor, você já tem menos respeito pelas pessoas. Agora, a partir do momento que seu valor é percebido como alto, o seu respeito aumenta. E para você ter um valor percebido como alto, você pode fingir ser um personagem. Talvez no primeiro momento as pessoas até vão te respeitar, mas depois de um tempo, não vai adiantar. E o que seria você fingir ser um personagem? É você tentar agradar, você tentar impressionar, você concordar com coisas que na verdade você não concorda. É você fazer coisas que você jamais faria e que nesse momento você está fazendo para conseguir a gratidão das pessoas, para você conseguir o amor delas, ou pelo menos parte disso. Agora, quando você não tenta agradar e simplesmente é você mesmo, quando você não tenta impressionar ninguém, simplesmente faz o que tem que ser feito, isso faz com que as pessoas te respeitem. Por exemplo, o Harvey, ele em momento algum tenta impressionar as pessoas dizendo, olha só como eu sou um advogado foda, como eu sou a melhor coisa dessa empresa. Não, ele não faz isso. O Harvey simplesmente bota a cara a tapa. O título de o advogado que nunca perdeu um caso não é algo que ele fica jogando aos ventos para todo mundo. É algo que ele simplesmente fez acontecer. Ele simplesmente foi tão incrível e tão competente que essa fama se criou ao redor dele. Ele não saiu cuspindo palavras ao vento, ele simplesmente fez e as pessoas começaram a atribuir valor a ele. Essa é a diferença de alguém que conquista o respeito de alguém que força o respeito. A pessoa que força, ela tenta parecer alguma coisa que ela não é. A pessoa que conquista é alguém que ela é tão competente, tão incrível que as pessoas atribuem isso a ela. Ela não atribuiu a si mesma, foram as pessoas que começaram a dizer fulano é incrível, ciclano é incrível. Então o que você vai fazer? Você vai simplesmente expor de forma natural as suas habilidades. Então se você é alguém que é bom em cantar, você não vai tentar cantar a todo momento para tentar impressionar as pessoas. Você simplesmente vai, às vezes, pegar o seu celular, gravar alguns stories de você cantando e vai publicar. Vai gravar um Reels de você cantando e vai publicar. Quando houver a oportunidade de vocês irem no karaokê, você vai lá e você vai dar um show. Ou seja, você não é alguém que está forçando alguma coisa. Você está simplesmente aproveitando uma coisa que naturalmente aconteceu. Você está simplesmente expondo uma qualidade sua de forma natural. E o tentar impressionar também vem muito das pessoas simplesmente quererem parecerem maior do que elas são. Digamos que a pessoa está contando a história de quando ela foi, sei lá, para Balneário, e você quer contar a história de quando você foi para Nova York. Então tem muitas pessoas que escutam fulano falando, porque quando eu fui para Balneário aconteceu isso, isso, aquilo, e as pessoas chegam, que legal, mas eu fui para Nova York, e quando eu fui para lá aconteceu isso, isso, aquilo. Ou seja, você tá matando o seu respeito, porque você tá simplesmente colocando
trazendo o seu ego à tona. Você não tá contando a sua história de Nova York porque você quer agregar alguma coisa. Você tá simplesmente falando isso porque você quer que as pessoas babem seu ovo. Agora, quando você simplesmente não precisa provar nada, quando alguém tá falando de uma viagem legal, digamos que a pessoa, sei lá, foi pra Pontal do Paraná e você já foi pra Floripa, que, pô, com todo respeito a Pontal do Paraná, eu amo essa cidade, mas, pô, eu acho Floripa muito melhor. Agora, se alguém tá contando a história de quando ela foi pra Pontal, eu não preciso falar da vez que eu fui pra Floripa, eu não preciso falar das outras viagens incríveis que eu fiz, porque eu não preciso me provar. A única coisa que eu quero fazer é olhar a história da pessoa e admirar ela, comemorar com ela, porque quando você faz isso, você tá respeitando a pessoa. Antes de exigir respeito, respeite as pessoas primeiro. Isso é uma coisa que o Harvey faz, tem até uma frase dele que é: o respeito, não, mentira, não é com respeito, é com lealdade, mas funciona da mesma forma. A lealdade é uma via de mão dupla. Se eu estou pedindo a sua, você terá a minha. Mas obviamente, só essa primeira dica / primeira técnica não adianta, você ainda precisa de outras. E a segunda é tão importante quanto, que é: o Harvey não fica se justificando. Entenda, existe sim momentos na vida em que você tem que se justificar. As pessoas que falam, não se justifique, simplesmente haja, cara, isso daí é perigoso. Digamos que você tá no trabalho e você realmente fez uma merda, e seu chefe chega pra você e pergunta, cara, o que você fez? É óbvio que você vai ter que se justificar, mas se justificar é diferente de você virar o coitadinho. Muitas pessoas viram o coitadinho, então digamos que você devia ter feito um relatório e ter enviado, e você não fez. Ao invés de você falar, não, desculpa, é que assim, eu não fiz, porque olha só, entenda a minha situação, o que aconteceu era, eu tava na minha casa e pronto, já começou a se justificar demais, já não é legal. Agora, se você falar, olha, eu sei que eu devia ter feito isso, eu tive problemas, acabei não conseguindo fazer. Peço desculpa e isso não vai acontecer de novo. Eu já tô trabalhando pra resolver isso. Ou seja, você se justificou, mas você não ficou sendo um coitadinho. E o Harvey faz muito isso de simplesmente se impor. Quando ele gosta de alguma coisa, ele mostra, eu gosto disso. Quando ele não gosta de alguma coisa, ele fala, eu não gosto disso, eu não concordo com isso. E ele não precisa ficar se justificando. Vamos pensar num exemplo muito prático que com certeza já aconteceu com você. É alguém falar, fulano, vamos pra tal lugar? E você, não, eu não quero ir porque olha só, hoje eu não tô muito legal, porra, hoje eu vou ter visita. Você nem vai ter visita, você só tá inventando uma desculpa, ou seja, você tá se justificando. Agora, se alguém falar, cara, vamos pra tal lugar? Vamos sair? E você falar, não quero. Mas por quê? Não, hoje eu não tô afim, não quero ir. Pronto, você não tá se justificando. Você não precisa ficar se justificando toda hora, porque isso abaixa o seu respeito. E entenda que isso daqui não é você ser arrogante, não é você ser alguém escroto, é simplesmente você ser alguém que respeita a si mesmo. Ou seja, se você precisa ficar se justificando, o que você diz pra sua mente? Você já parou pra pensar nisso? O que você tá dizendo pra sua mente simplesmente é, eu preciso me provar pra essa pessoa, porque eu dizer não é bom o suficiente. Ou talvez eu preciso me explicar pra essa pessoa, porque senão ela não vai gostar de mim. Ou seja, independentemente do caso, você tá se colocando pra baixo. Você não tá se respeitando. Como que você espera que a outra pessoa vai te respeitar? Ou seja, quando você não se justifica, você tá simplesmente se respeitando, que é, cara, eu não quero e ponto final, não precisa haver um motivo. Não, eu não quero ir pra balada por causa disso, por causa daquilo. Não, cara, não precisa haver um motivo. Cara, eu não quero ir, é isso. Eu agradeço o convite, muito obrigado, mas eu não quero ir. Já aconteceu uma vez, eu tava fazendo um aniversário e eu tenho um grupo de amigos e eu chamei a galera. Só que teve um dia que eu queria fazer uma coisa um pouco mais específica, sabe? Queria só as pessoas mais chegadas a mim, eu não queria chamar todo mundo, porque muitas vezes quando a gente faz aniversário, alguma festa, tem aquela pessoa que a gente acaba chamando de tabela, de tipo, pô, se fulano vai, eu automaticamente, eu obrigatoriamente tenho que chamar ciclano, porque senão vai ficar um clima pai eu não chamar essa outra pessoa. E o que eu penso? Se eu não quero que fulano venha, eu não vou convidar ele. Então eu fui lá, chamei fulano. E fulano falou pra mim, Thiago, eu posso chamar ciclano pra ir? Eu falei, cara, não. Eu prefiro que você não chame. Eu só quero que venham pessoas chegadas a mim. E ele não é chegado. Ou seja, aqui eu me justifiquei, mas eu não fiquei dando uma de coitadinho. Eu falei, cara, eu não quero chamar ele porque eu só quero que venha pessoas chegadas, ele não é chegado a mim. E dessa pessoa tentou argumentar. Não, mas pô, veja bem, porque eu quero que ele venha. Não, tudo bem, cara, eu entendo, de verdade, eu entendo. Mas eu não quero. Não, mas sei lá o que, cara, eu não quero. Nesse momento, você tá impondo os seus limites. O Harvey faz muito isso, ele impõe os limites dele de forma clara. Existem alguns momentos em que ele é agressivo? Existe, mas vamos falar das vezes que ele é assertivo. Momentos em que ele chega pro Louis e fala, olha, você não vai mais fazer isso e ponto final. Harvey, mas não, olha só, não, cara, eu não quero saber. Você fez isso, não gostei e eu não quero que você faça mais isso. Então, nesse caso, ele acabou sendo um pouco agressivo por conta da comunicação dele, mas de forma geral, o Harvey, ele consegue sim impor limites. Porque quando você simplesmente age, simplesmente fala alguma coisa, cara, eu não quero, ponto.
Não, eu não gosto disso e ponto. E não é sendo grosseiro, tá? É simplesmente você sendo firme. Existe uma diferença, um abismo enorme entre agressividade e firmeza. Você ser firme é você ser convicto aos seus valores. E a terceira coisa que o Harvey faz, que na minha opinião é o que eu mais admiro, que é ele sempre conduz. Lembra que eu falei lá no início que existem dois tipos de pessoas? O que lidera e o que é liderado? E eu não tô só falando sobre hierarquia de trabalho. Eu não tô falando sobre o alfa e o beta. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, em toda situação sempre vai ter um líder. E esse líder nem sempre vai ser a mesma pessoa. Por exemplo, digamos que no meu grupo de amigos, de forma geral, eu sou o líder. Geralmente eu tenho isso de liderar. E liderar não é você mandar em alguém. Liderar é você guiar, é você sugerir, é você tomar a frente, é você colocar sua pele no jogo e fazer acontecer. Então liderar é uma coisa simples, como por exemplo, chegou o final de semana, eu tomo a proatividade, eu tomo a iniciativa de falar, galera, chegou o final de semana, bora fazer alguma coisa? Eu pensei em tal lugar, vocês animam? Porra, eu animo, sei lá o quê. Ah não, eu não quero ir. Tá, pra qual lugar que você quer ir? Ah, eu queria ir pra esse lugar. Porra, dá pra fazer os dois hoje, vamos pra tal lugar, depois a gente vai pra esse. Ou seja, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô liderando. Mas pode haver alguma situação específica, digamos que um amigo meu, ele convidou a gente pra ir até a formatura dele. Na formatura dele, é óbvio que o cara vai ser o líder, ele é a estrela, ele que vai decidir o que vai acontecer, é o dia dele. Ou seja, em situações, há momentos em que uma pessoa é líder e a outra pessoa é liderado, e isso pode mudar dependendo de situação em situação. E por que eu tô te explicando isso daqui? Para você entender que, ao longo de uma conversa, você pode decidir para qual rumo ela vai. Você pode decidir se uma conversa amigável se torna uma conversa com intenções, uma conversa com flerte, uma conversa com sedução. Da mesma forma que você pode decidir se uma conversa simples vira uma negociação. Você pode decidir se uma conversa calma, uma conversa tranquila pode acabar por ali, se uma conversa chata pode se tornar uma conversa legal. Como que você faz isso? Da mesma forma que o Harvey faz. Ele simplesmente sabe o que ele quer. Quando ele chega para conversar com uma pessoa, principalmente ali na série, porque a maioria das vezes que a gente vê ele interagindo é com outros advogados, ele sempre faz a conversa ficar a favor dele. E o que a conversa ficar a favor dele? É simplesmente acontecer aquilo que ele quer que aconteça. E o que ele quer que aconteça? Depende. Tem momentos em que ele quer que a pessoa fique nervoso, então ele dá um jeito de irritar a pessoa, ele descobre o que a pessoa é fraca, no que a pessoa se incomoda e usa isso contra ela. Podemos jogar pôquer por ele e não devolvo o seu dinheiro. Da mesma forma que tem muitas vezes em que o Harvey ele precisa que uma pessoa esteja calma, então ele vai agir, ele vai falar de um jeito para deixar a pessoa calma, vai diminuir a velocidade com que ele fala, vai falar de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais leve, de um jeito mais acolhedor, uma voz mais calma, mais pacífica, e vai ter momentos em que a pessoa tá encurralando o Harvey, é um momento em que ele não tem como reagir. Então o que ele faz? Ele muda de assunto. Se ele não tem nada para usar contra a pessoa que tá coagindo ele muda a ideia, ele muda o tema da conversa. E como que você pode usar isso, já que você não é um advogado que vai estar brigando com todo mundo o tempo inteiro? Você simplesmente vê, porra, às vezes, sei lá, o pessoal tá falando sobre futebol. Eu, Thiago, não gosto de futebol. Eu acho um assunto chato. Só que não dá pra eu só falar pra galera, vamos parar de falar de futebol que tá paia. Não é legal isso. Isso daí é zero carisma. Então, uma forma que você poderia as pessoas estão falando de futebol, você pegar algum gancho. Então, digamos que ele falou de algum jogador que se machucou e você, por exemplo, gosta de UFC e você, caralho, velho, o jeito que ele se machucou foi muito parecido com o jeito que tal lutador se machucou. Não sei se vocês acompanham o UFC e digamos que alguém fale, pô, eu acompanho, eu gosto. Então, você já achou um assunto que você gosta, que a pessoa também gosta, e você já pode transicionar. Ou vocês estão saindo em algum lugar e você percebe que o pessoal não tá tão se divertindo tanto, e você fala, galera, tava pensando aqui, tem tal lugar aberto que é muito massa a gente ir, e vocês simplesmente vão pra lá. Você percebe que o que eu tô falando aqui é algo muito simples? São coisas simples. Tudo se resume a você tomar atitude, a você tomar iniciativa, a você agir. E quando isso acontece, adivinha só, as pessoas começam a te respeitar, simplesmente porque você não é mais o submisso, você é a pessoa que age, você é a pessoa que toma a frente. Resumindo tudo, o Harvey não é uma pessoa que faz magia, o Harvey é simplesmente um ser humano igual a você. E o motivo dele ser um personagem tão incrível é porque ele é muito bem escrito, não só do passado dele, mas as atitudes. As atitudes dele não é algo forçado. A série não fica babando o ovo dele pra tornar ele magicamente especial. Na verdade, ele é um personagem especial porque ele faz coisas que todo ser humano pode fazer.
coisas que se você colocar na prática, você vai sim ser mais respeitado. No entanto, de nada adianta você aprender técnicas soltas. O que você precisa também é mudar quem você é. E quando eu digo mudar quem você é, não é você deixar de ser quem você é e se tornar uma outra pessoa, muito pelo contrário, é você se tornar a sua versão mais carismática. Porque de nada adianta você tentar liderar, por exemplo, e você não saber como fazer isso. De nada adianta você tentar tomar mais iniciativa se você não tem coragem para fazer isso. Então, o que você precisa nada mais é do que uma estrutura, do que um passo a passo. E esse é o maestro do carisma. Treinamento esse que vai te ensinar a ser respeitado pelas pessoas. Treinamento esse que vai te fazer a perder a timidez, perder o medo de chegar nas pessoas, que vai fazer com que você nunca mais trave, que vai fazer com que as pessoas de fato te escutem, com que as pessoas pensem em você e que as pessoas vão até você. Porque isso se constrói com carisma, respeito se constrói com carisma, bons laços se constrói com carisma e timidez se extermina com carisma. Então, para você conhecer mais sobre meu treinamento, é o primeiro link da descrição. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo e eu te vejo na próxima.